que os Estados Unidos fizeram na Venezuela não foi só uma invasão, foi um tapa na cara da Rússia e da China. A Venezuela não estava sozinha. Maduro tinha alianças estratégicas com Moscou e Pequim. A Rússia tinha investimentos bilionários no país, assessores militares em solo venezuelano, empresas operando nos campos de petróleo, e a China era o principal comprador do petróleo venezuelano, com acordos de infraestrutura e empréstimos em todos os setores. Então, quando Trump sequestrou Maduro, a mensagem foi clara: eu faço o que eu quiser no meu hemisfério e vocês não vão fazer nada. Será que vão aceitar calados? O Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, comparou a ação americana com tentativas fracassadas do passado e deixou um aviso nas entrelinhas. Isso pode ter consequências que vocês não estão calculando. A Rússia já está numa guerra contra a OTAN. Na Ucrânia, a tensão com Washington está no nível mais alto desde a Guerra Fria, e agora os americanos atacam um aliado russo na América do Sul. Moscou não pode ignorar. Se não reagir, manda uma mensagem para os outros aliados, Irã, Síria, Cuba, de que a parceria não vale nada, e é aí que mora o perigo. 3 potências nucleares, Estados Unidos, Rússia e China. Qualquer erro de cálculo, qualquer acidente, e a gente está olhando para um cenário catastrófico. O próprio Trump disse que se a Venezuela não se comportar, vai ter um segundo ataque. Imagina, outro bombardeio, um assessor russo morre, Moscou decide responder, Washington interpreta como agressão e, de repente, ninguém consegue mais controlar a escalada. Isso não é ficção, é como guerras mundiais começam, por acidentes, por orgulho, por líderes que não conseguem recuar. E a China está de olho. Pequim viu o que aconteceu e sabe que o próximo alvo pode ser ela. Não militarmente, mas com sanções, bloqueios, pressão. Taiwan está ali, o Mar do Sul da China está ali. Tudo pode explodir. O que aconteceu na Venezuela é a primeira jogada agressiva de uma nova era de confronto direto entre as grandes potências. E o Brasil está bem no meio, fazendo fronteira com a Venezuela, com a Amazônia que todo mundo cobiça. A pergunta não é se vai ter consequências, é quando. E a grande mídia quer que você acredite que isso foi sobre drogas, sobre terrorismo, sobre democracia. Mas eu vou te contar a verdade que ninguém está falando. Isso não é sobre Maduro, isso não é sobre a Venezuela, isso é sobre a sobrevivência do próprio dólar americano. E o que aconteceu há 2 semanas pode ser o estopim para a maior reorganização geopolítica desde a Segunda Guerra Mundial. Para entender o que realmente está em jogo, a gente precisa voltar no tempo. Mais precisamente para 1971, quando o presidente Richard Nixon tomou uma decisão que mudou o mundo para sempre. Ele acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. Até aquele momento, cada dólar emitido pelos Estados Unidos tinha um lastro real, uma quantidade de ouro guardada nos cofres do governo. Isso limitava quanto dinheiro os americanos podiam imprimir. Mas Nixon quebrou essa regra. E, de repente, o dólar virou uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda que só vale porque todo mundo concorda que ela vale, sem lastro, sem garantia física, só confiança. O problema é que confiança sozinha não sustenta um império. Os Estados Unidos precisavam de algo para substituir o ouro, algo que todo país do mundo precisasse comprar, algo que criasse uma demanda artificial e permanente pela moeda americana. E foi aí que entrou o petróleo. Em 1974, o secretário de Estado Henry Kissinger fechou um acordo histórico com a Arábia Saudita. O trato era simples. Todo o petróleo vendido no mundo seria cotado em dólares americanos. Em troca, os Estados Unidos ofereceriam proteção militar total à família real saudita. Esse acordo ficou conhecido como o Sistema do Petrodólar, e ele é, até hoje, o verdadeiro pilar da hegemonia americana. Pensa comigo, todo país do planeta precisa de petróleo para mover carros, aviões, indústrias, economias inteiras. E se todo o petróleo só pode ser comprado em dólar, então todo país do mundo precisa ter dólares. Isso significa que os Estados Unidos podem imprimir dinheiro praticamente sem limite, porque sempre vai ter alguém precisando comprar. É isso que financia o exército americano. Os gastos públicos, os déficits trilionários, não é produtividade, não é inovação, é o petrodólar. E existe um padrão muito claro do que acontece com quem tenta desafiar esse sistema. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal.
Isso me ajuda demais a continuar trazendo análises que você não vai encontrar na mídia tradicional. Em 2000, Saddam Hussein anunciou que o Iraque passaria a vender petróleo em euros, não mais em dólares. 3 anos depois, invasão, mudança de regime. O petróleo iraquiano voltou imediatamente a ser cotado em dólares. E as famosas armas de destruição em massa nunca foram encontradas, porque nunca existiram. Em 2009, Muammar Gaddafi propôs criar uma moeda africana lastreada em ouro, o dinar de ouro, para comercializar petróleo fora do sistema do dólar. E-mails vazados da própria Hillary Clinton confirmam que essa foi uma das principais razões para a intervenção na Líbia. Em 2011, a OTAN bombardeou o país. Gaddafi foi capturado e assassinado de forma brutal. Iraque, Líbia e agora Venezuela. A Venezuela possui 303 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo. É a maior reserva do planeta, maior que a da Arábia Saudita. E nos últimos anos, o governo Maduro fez exatamente o que Saddam e Gaddafi fizeram. Começou a vender petróleo em yuan chinês, em euros, em rublos, qualquer moeda menos o dólar. Mais do que isso, a Venezuela estava buscando entrar nos BRICS, o bloco econômico que representa a maior ameaça ao domínio financeiro americano. E foi aí que os Estados Unidos decidiram agir. Em março de 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ofereceu 15 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Maduro. Em 2025, aumentaram para 25 milhões. E pouco antes da invasão, a recompensa chegou a 50 milhões de dólares. Sabe o que é curioso? Pouco tempo antes, o próprio Trump concedeu perdão presidencial a Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras, que foi condenado nos Estados Unidos pelo mesmo tipo de crime, narcotráfico. Então me explica, se o problema é droga, por que um traficante é perdoado e o outro é sequestrado? A resposta está no petróleo, está no petrodólar, está no fato de que a Venezuela representa uma ameaça existencial para o sistema financeiro que sustenta os Estados Unidos há 50 anos. Veja bem, não é teoria da conspiração, é lógica econômica básica. Os Estados Unidos têm uma dívida nacional de 37 trilhões de dólares. 37 trilhões. Esse número é tão absurdo que a gente nem consegue visualizar. E a única razão pela qual eles conseguem sustentar essa dívida sem a economia colapsar é porque o mundo inteiro precisa de dólares para comprar petróleo. Quando um país como a Venezuela, com a maior reserva de petróleo do mundo, decide vender em outra moeda, ele não está só fazendo uma escolha comercial. Ele está enfraquecendo a demanda global pelo dólar. Ele está questionando o próprio fundamento da economia americana. E os Estados Unidos não podem permitir isso. O que pouca gente sabe é que essa crise já vinha se formando há muito tempo. Em junho de 2024, a Arábia Saudita, aquele mesmo país que fechou o acordo original com Kissinger em 1974, anunciou que não ia renovar o pacto do petrodólar. O príncipe Mohammed bin Salman deixou claro que o reino quer diversificar, quer fazer negócios com a China, quer participar de sistemas financeiros alternativos. A Arábia Saudita entrou nos BRICS. Está participando de um projeto de moeda digital coordenado pelo Banco Central Chinês. Está, aos poucos, se afastando da órbita americana. E se até a Arábia Saudita, o parceiro original do petrodólar, está abandonando o barco, imagina a mensagem que a Venezuela estava mandando para o mundo. A invasão não foi sobre Maduro, foi um recado, um aviso brutal para qualquer país que pense em desafiar o sistema. A mensagem é clara: se você tentar sair do dólar, a gente vai atrás de você. Não importa se você é um país soberano, não importa o direito internacional, não importa nada. O problema é que esse tipo de ação não fortalece o sistema. Na verdade, ela expõe a fraqueza dele. Quando você precisa usar força militar para manter uma moeda, é porque essa moeda já não se sustenta sozinha. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A desdolarização está acelerando no mundo todo. China e Rússia já fazem comércio bilateral em suas próprias moedas. O Irã vende petróleo fora do sistema do dólar. A Índia está comprando petróleo russo em rúpias. O petrodólar está morrendo. E a invasão da Venezuela pode ter sido o último suspiro desesperado de um império que sente o chão tremendo debaixo dos pés. Então vamos recapitular o que está acontecendo aqui. E a justificativa? Narcotráfico. A mesma desculpa de sempre. Mas a gente já viu esse filme antes. Iraque,
Líbia, sempre a mesma história. E o verdadeiro motivo é sempre o mesmo. Quem desafia o dólar paga o preço. Só que dessa vez é diferente, porque o mundo de 2026 não é o mundo de 2003. O sistema do petrodólar está rachando. A Arábia Saudita não renovou o acordo. A Rússia vende petróleo em rublos e yuans. A China criou sua própria bolsa de petróleo em Xangai. Os BRICS estão crescendo e discutindo alternativas ao dólar. A participação do dólar nas reservas globais caiu de 72% em 2000 para menos de 58% hoje. A desdolarização não é mais teoria, é realidade. E a invasão da Venezuela, em vez de fortalecer o sistema, pode ter acelerado o colapso dele. Porque agora todo o país do mundo viu a mensagem. Se você depender do dólar, você está à mercê dos Estados Unidos. Sua soberania não vale nada, seu presidente pode ser sequestrado a qualquer momento. Isso não gera confiança, isso gera medo. E países com medo buscam alternativas. O que a gente está vendo é o início de uma nova ordem mundial, multipolar, fragmentada, onde o dólar ainda vai ser importante, mas não vai ser mais o rei absoluto. Onde blocos regionais vão ganhar força, onde a China e a Rússia vão oferecer sistemas paralelos para o comércio internacional. E o Brasil precisa acordar para essa realidade. A gente faz fronteira com a Venezuela. A gente tem a Amazônia, a maior reserva de biodiversidade e água doce do planeta. A gente tem o pré-sal, a gente tem minerais estratégicos que o mundo inteiro quer. Se os Estados Unidos invadem um vizinho nosso pelo petróleo, o que impede eles de olhar para cá amanhã? Não é paranoia, é geopolítica. O Lula disse que a invasão é inadmissível e abre precedentes perigosos. E está certo. Mas nota de repúdio não protege ninguém. O Brasil precisa fortalecer suas alianças, diversificar parceiros comerciais, investir em defesa e, principalmente, entender que o jogo mudou. A era da hegemonia americana absoluta está acabando. O que vem depois ainda está sendo escrito. E quem não se posicionar direito vai ser atropelado. Para você que está assistindo isso, o recado é simples. Presta atenção. O que acontece na Venezuela hoje pode definir o mundo que seus filhos vão viver amanhã. A Terceira Guerra Mundial pode não vir com tanques e trincheiras. Pode vir com sanções, bloqueios, moedas digitais e disputas por recursos. E quando você entende o jogo, você para de ser peça e começa a ser jogador. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o petrodólar vai sobreviver? Ou a gente está vendo o começo do fim da hegemonia americana? Eu quero saber sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo.